Glória a Deus, uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Obrigado, Emília, Deus abençoe. Aos irmãos que assistem pela internet também, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos meditar hoje numa passagem que está em 2 Coríntios. Essa semana que passou, eu estava meditando e lendo a Bíblia, né? E uma passagem ficou, assim, bem me incomodando no coração. Eu fiquei pensando nela, meditando, como construir um sermão em cima dela. Aquela passagem que diz assim: com amor eterno te amei. Só que daí, eu fiquei pensando, né? Deus falou isso. Deus falou isso para Israel, não foi para a gente. Foi para Israel que ele disse isso, né? Com amor eterno te amei. Mas eu continuei meditando. E essa semana eu meditando, pensando nas coisas, e eu vi algumas notícias tristes, né? Aqui em Ferraz, teve o caso do rapaz que foi assassinado, de 21 anos. Aí lá na unidade eu fiquei sabendo de uma jovem que atentou contra a própria vida. Aí teve aquela policial que foi assassinada pelo próprio marido. Aí eu fiquei pensando nessas coisas, aí eu comecei a pensar em mim mesmo, né? Dos erros que já cometi, das minhas falhas, dos meus fracassos, dos meus medos. Aí me veio aquela pergunta: como pode? Como pode um Deus tão grande salvar alguém assim? Como pode a salvação alcançar uma pessoa desse tipo? Né? Cheia de falhas, cheia de erros, cheia de tropeços pela vida. E eu, até a presente data que eu escrevia essa pregação, eu costumava pensar, assim, com o meu senso de justiça, que algumas pessoas seria quase que impossível de alcançar a salvação. Algumas pessoas muito perversas, sabe, que cometem atrocidades que a gente nem imagina e é até difícil de comentar. Então, com a minha régua, eu media e falava: essa pessoa aí, eu acho que não tem jeito não. Mas quem somos nós, né, para julgar? E aí veio essa pergunta: que amor é esse que salva uma pessoa como essa? Como pode um Deus tão grande nos amar assim? E aí veio o título dessa mensagem, que é o amor de Cristo nos constrange. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ao ler essa passagem, eu fiquei pensando nisso, né? E comecei a pensar mesmo: como é que pode, né? As pessoas tão cheias de falhas, cheias de defeitos, e um Deus tão santo. E aí eu me lembrei de uma frase que é muito usada no evangelismo, ou pelo menos era, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, a gente saía para evangelizar com aqueles panfletinhos, e geralmente as pessoas entregam o panfletinho e falam: Jesus te ama. E vai embora: Jesus te ama. E essa frase, Jesus te ama, mesmo que a gente não compreenda ao ouvi-la, ela tem um peso tão grande nela, ela tem um peso tão grande nessa frase, Jesus te ama, porque na Bíblia está escrito que não há nenhum outro nome no céu e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. E essa frase, ela carrega esse peso tão poderoso,
E eu já ouvi algumas pessoas falando que o evangelismo assim, ele não é muito eficaz, porque essa frase é superficial. Eu já ouvi até pastores falando que essa frase é superficial, porque teve um específico que ele disse que é preciso confrontar o pecado para que seja eficaz. E de fato é verdade. De fato é verdade. Sem confronto, não pode haver arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Então é preciso realmente nós sermos confrontados. Mas nós vamos ver essa noite aqui que o amor de Cristo, ele nos confronta. E antes de continuar, eu queria citar um testemunho que eu ouvi, que eu achei muito pertinente, que eu acredito que dá clareza a isso que eu estou falando, a esse amor que transforma, a esse amor que nos constrange. Esse testemunho eu ouvi de um pastor, ele é um testemunho verídico. Esse pastor, ele conta que ele foi pregar para uma garota de programa, e ele chegou nela e falou exatamente isso. Falou assim, eu queria te dizer que Jesus, ele te ama. Deus, ele te ama. Aí aquela garota olhou para o pastor e começou a falar para ele assim: quando eu tinha 14 anos, meus pais sofreram um acidente e eu os perdi. A minha vizinha decidiu ficar comigo para cuidar de mim, mas não porque ela gostava de mim, mas porque ela queria a casa que era dos meus pais. E aí ela começou a cuidar de mim, passei a viver junto com ela, com a família dela, e uma noite o marido dela entrou no meu quarto e abusou de mim. E mesmo aos gritos, ela não veio ao meu socorro. E por causa disso eu saí de casa, fui morar na rua, onde por várias vezes aconteceu de novo. Fui abusada, fui maltratada, até o dia que alguém me ofereceu dinheiro. E aí eu passei a me permitir ser abusada. E por causa disso, para aguentar, eu entrei no vício do álcool, entrei no vício das drogas. E aqui eu estou hoje nessa vida. Aí ela virou para o pastor e falou assim: como pode você me dizer que Deus me ama? Como? E aí o pastor, com a voz embargada, olhou para ela e falou: filha, eu não sei te dizer. Eu não entendo esse amor. Eu não compreendo e não posso te explicar. Mas eu sei que se você der lugar a esse amor, ele pode transformar a sua vida. E aí o pastor foi embora. Tempos depois, ele conta que, acabando de pregar em uma igreja, ele sai e tem um casal na porta com uma criança no colo. E a moça para ele e pergunta: você lembra de mim? Ele fala: não. Aí ela começa a contar o caso, aí ele se recorda, não dela, mas da ocasião. E ela fala assim: naquele dia, quando você falou que Jesus me amava, e deu as costas, me deixou ali chorando, com a minha vida toda destruída, eu falei para Deus, Deus, eu também não entendo esse amor, mas eu aceito que esse amor me transforme. E ela fala que depois disso, uma igreja acolheu ela, abrigou ela, ajudou ela a sair do vício das drogas. Pouco tempo depois ela estava cantando no coral da igreja, onde ela conheceu um rapaz que era novo na igreja, e esse rapaz convidou ela para jantar, e falou para ela: olha, eu tenho orado a Deus, e Deus tem falado ao meu coração, e eu sinto que você vai ser minha esposa. Ela falou para ele: mas você não me conhece, você não conhece meu passado, você não sabe de mim. Aí ela contou para ele a história, daí ele falou para ela assim: olha, eu não estou pedindo aquela mulher em casamento, eu estou pedindo a mulher que nasceu de novo em Cristo, e eu quero me casar com você. A resumo da história: ela teve a vida transformada, se casou, nasceu de novo, por uma simples palavra: Jesus te ama. Uma palavra tão simples, mas tão, não a palavra em si, mas o peso que ela traz, a essência dela, que é a essência dela, o significado, quer dizer que Deus, Ele é o amor. Lá em 1 João,
Deixa eu ver aqui só um minutinho. 1 João 4, versículo 8. Porque assim, tem algumas pessoas que talvez digam, mas Deus não ama o pecador. Eu já ouvi. Deus não ama o pecador. Ele pune o pecador. Porque algumas pessoas falam que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E algumas pessoas falam que Deus, ele pune o pecador. Lá em 1 João 4, 8, abram as Bíblias. Coloca na tela para mim, por favor. Diz assim: quem não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Ele é o amor. Então, se ele deixar de amar alguém, ele deixa de ser Deus. Não tem como desvincular Deus do amor. Não tem como ele amar alguns e odiar a outros, porque ele é amor, a essência dele é amor. Mas essa questão levanta uma pergunta: se ele é amor, por que que ele pune? Por que que há o inferno? E essa pergunta merece uma resposta, porque as pessoas costumam separar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo, porque o do Antigo Testamento era um Deus punitivo, que castigava, e agora o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas você vai ver que na Bíblia, o próprio João, que escreve sobre o amor, que é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, lá na frente ele vai falar sobre a justiça de Deus. Paulo, ele escreve muito sobre o amor, só que ele também fala: não se engane, de Deus não se zomba. Então é totalmente possível essas duas naturezas conviverem juntas. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E o próprio Senhor Jesus, que era o amor em pessoa manifestado entre nós, ele foi o que mais falou sobre condenação e sobre o inferno. E como pode essas duas naturezas coexistirem, e ter um significado tão importante para a gente? E a resposta é simples: é a cruz de Cristo. Essas duas naturezas se encontra sentido na cruz, porque Deus, ele não ignorou o pecado da humanidade. Ele não passou um pano, ele deixou de lado, fiz que não viu. Não, a justiça dele exigiria que ele condenasse a todos, mas o amor quis salvar. Só que ele não poderia, por amor, pegar e considerar como: ah não, eu te amo, eu vou deixar de lado tudo isso. Não, ele não podia, porque ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. Então ele precisava executar a sua justiça. E como ele fez isso? Colocando toda a nossa culpa sobre Cristo. Quando ele crucificou Jesus, quando Jesus se entregou na cruz por amor, essa justiça foi satisfeita. E essa justiça foi satisfeita pelo amor a nós. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21, ao que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é por isso que esse amor nos constrange. Porque quando a gente entende o que aconteceu na cruz, o quanto custou para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos amados, quando a gente entende isso, não tem como a gente entender e continuar do mesmo jeito. Não tem como a gente ver o quanto custou esse amor e a gente continuar a viver a vida do nosso jeito. E aí que entra a passagem que dá título a essa pregação, que é 2 Coríntios 5, de 14 e 15, que fala: o amor de Cristo nos constrange, e no versículo 15 diz: para que não viva mais para si. Constranger, meu irmão, constranger é sentir vergonha, é você se sentir, ter o peito apertado ali por dentro, é um sentimento realmente que causa desconforto, é um constrangimento, porque quando você vê esse amor e vê a sua situação, e vê que mesmo assim Ele te salvou, mesmo assim Ele deu a sua vida, isso causa esse constrangimento. E quando a gente é alcançado, realmente é impossível
a gente viver do mesmo jeito. Assim como aquela jovem que, ao ser confrontada com o seu pecado, ela foi transformada. Quando ela falou aquelas palavras, Senhor, eu não entendo, mas eu permito, eu aceito que o teu amor me transforme, sem perceber, ela pegou todos os seus fardos pesadíssimos e colocou aos pés do Mestre e trocou com ele. E a salvação encontrou, ela teve os seus pecados perdoados e, para a glória de Deus, ela teve a vida transformada. E quando esse amor chega e nós compreendemos, a gente chega num ponto de decisão. Aquela jovem poderia ter ouvido essa frase e ter continuado a vida dela ali. Mas aquilo mexeu com ela. O Espírito Santo, a graça de Deus encontrou ela naquele momento. E ela decidiu o quê? Ela decidiu ser transformada por esse amor. Ela permitiu dar lugar a esse amor. E quando nós entendemos, a gente entra nesse ponto de decisão. Ou eu entendo, aceito e me rendo a esse amor, ou eu resisto a ele. E quando eu resisto, quando as pessoas resistem, acaba encontrando a segunda natureza que eu comentei, a justiça de Deus. Porque esse mesmo Deus sendo amor, como eu disse, Ele é justiça, e a justiça exige a condenação. Porque 2 Coríntios aqui fala que agora nós não vivemos mais para nós vivemos para Cristo. A nossa velha vida já passou. Quando a gente reconhece esse amor, a gente passa a viver por Cristo. E a gente tem que se render, porque sem arrependimento não há salvação. Paulo, o apóstolo de Cristo, enquanto Saulo, ele odiava a igreja de Cristo, ele odiava os cristãos. Paulo, ele perseguia, Paulo, ele torturava para a pessoa abandonar a sua fé. Paulo participava das execuções, ele odiava. Mas um dia, a caminho de Damasco, o amor o encontrou no caminho e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus falou: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E naquele momento, talvez Paulo não entendesse o que estava acontecendo direito, mas quando ele percebeu que aquele que falava com ele, a quem ele perseguia a vida toda, aquilo causou um forte constrangimento nele, eu acredito. E quando eu estudei, eu estava separando as referências bíblicas, para me escrever esse sermão, eu comecei a pesquisar a palavra amor. Eu tenho um programa da Bíblia lá, que tem a barra de pesquisa, você coloca lá amor e aparece todas as passagens que tem amor. Aí quando eu cheguei assim no Novo Testamento, a maioria das referências eram as cartas de Paulo. Eu falei: meu Deus, como é que esse homem que odiava tanto, agora escreve tanto sobre o amor? Ele ensina sobre o amor, ele fala que a igreja tem que viver em amor, ele fala para a gente buscar, e ele teve essa transformação. Por quê? Porque Paulo, ele entendeu que amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele cumpria toda a lei, ele cumpria os 10 mandamentos. Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai ter outros deuses. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai tomar o nome de Deus em vão. Quando a gente ama o nosso próximo, nós não vamos mentir contra ele, nós não vamos odiar o nosso próximo. Então a gente acaba cumprindo a lei nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou como Cristo nos amou. Então, quando Paulo foi confrontado por esse amor, ali houve rendição e arrependimento e consequente salvação.
E para quem duvida ainda que Deus ama o pecador, abre em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: Deus prova seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos, quando nós ainda éramos pecadores, isso prova que Deus, Ele ama o pecador, mesmo a sua justiça exigindo que haja condenação. E esse amor que nos constrange, a gente não pode entender ou explicar. A gente pode simplesmente aceitar, a gente pode sentir esse dom gratuito de Deus, que é a vida, a gente pode simplesmente aceitar. E qual é a nossa resposta, né, diante disso? O que a gente faz com esse amor? A gente simplesmente retribui. Assim como Ele nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, agora nós retribuímos esse amor amando. E Ele fala lá em João 13,35: Conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E aqui, né, a gente percebe que a gente às vezes, quando tem um tempo de igreja, a gente às vezes até esquece, né, que dessas coisas, desse amor de Deus, que nem eu estava conversando com uma colega que é cristã, ela falou que ela foi fazer uma escola bíblica e os irmãos falaram para ela: para que, mãe, que você vai fazer uma escola bíblica? O que você vai falar? Ah, você vai falar sobre isso? A gente já sabe sobre isso. Você vai falar sobre o quê? Tipo assim, acaba caindo num comodismo que a gente leva a vida no automático, leva a vida mecanicamente, a gente acaba se distanciando de Deus sem perceber. E a gente acaba se acostumando com isso. Porque há uma diferença enorme entre obedecer a Deus por amor e obedecer a Deus por medo da condenação, né? E quando a gente entende isso, a gente tem que se empenhar em obedecer a Deus por amor. E isso envolve 3 coisas. Renúncia, que é quando a gente fala: Senhor, eu entendo, e eu não quero mais ser quem eu sou. Eu renuncio a minha vida, renuncio às minhas vontades para te servir. E envolve rendição. Quando você renuncia, você se rende a Cristo e a sua vontade. E, consequentemente, envolve conversão. Conversão é quando você está indo por um caminho e, de repente, você decide voltar. Ou você, trazendo para a Bíblia, você está indo pelo caminho largo e sai dele para andar pelo caminho estreito. E essa conversão, meu irmão, não é uma coisa que acontece de uma vez. Ela é um evento diário, ela é uma busca constante. A cada dia, Cristo nos fortalece para caminhar e buscar essa conversão e essa santificação. Então, por isso que lá em João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é um esforço religioso, não é uma ação mecânica, como eu disse, mas é uma disciplina, uma resposta realmente em relação a esse amor de Deus, que a gente tem que buscar. Então nós temos que retribuir não com palavras fingidas, né, ou simplesmente vindo por vir, mas é com todo entendimento mesmo, como Paulo fala, com corpo, alma e espírito. A gente tem que buscar, né, essa transformação. E esse amor, meus irmãos, esse amor é muito grande para a gente guardar só para nós. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, como as pessoas saberão desse amor? Através de nós, através da pregação, através das nossas vidas, através do amor mútuo que Paulo ensina.
através do amor, amando uns aos outros. E eu já estou terminando, meus irmãos. Eu queria fazer só mais um comentário. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas lá na empresa que eu trabalho, todos os dias a gente faz um círculo de oração lá com algumas pessoas. Um dos médicos, ele sai pelo posto carregando algumas pessoas. A maioria não vai, mas alguns vão para a nossa sala e a gente faz uma oração. E geralmente quem faz a oração sou eu e mais duas colegas que são cristãs também. Só que daí eu comecei a me sentir desconfortável, porque tem pessoas ali que expressam outra fé, outro credo, tem pessoas ali de outros gêneros. Eu percebi que estava sendo uma oração mecânica. As pessoas, algumas iam por simpatia, eram arrastadas e estavam ali, mas não sabiam nem por que estavam ali. A oração é mecânica. Aí eu chamei uma colega que é adventista, eu falei para ela, olha, eu não estou querendo mais orar não. Eu falei, não, pelo menos não antes de falar umas verdades bíblicas ali. Porque, eu falei para ela, você percebe que está todo mundo ali, orando, mas a maioria não está em busca de Deus ali. A maioria está em busca do que Deus pode proporcionar, que é segurança, proporcionar as bênçãos, proporcionar um dia melhor, mas eles mal têm ideia de quem é Deus. Para a maioria, Deus é apenas uma força, um ser ali sobrenatural, que talvez tenha criado a terra. Para eles é um ser espiritual, mas eles não sabem o que é esse amor. Eu falei para ela, a gente precisa fazer algo diferente, porque eu falei para ela, eu falei assim, apesar de ter várias pessoas ali orando, somos só nós três que oram, e nós três somos cristãos, então a responsabilidade de apresentar Cristo é nossa. E aí eu falei para ela, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu estou produzindo um folhetinho que eu vou entregar para todo mundo lá, sobre a salvação. Eu peço que os irmãos orem nessa causa também, para que a graça de Deus e esse amor alcance. Amém? E para encerrar, meus irmãos, eu convido os irmãos a ler comigo esse último versículo, que está lá em Romanos 8, versículo 38 e 39. Que diz assim: pois estou convencido que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Curve sua cabeça, meu irmão, pastor. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, por esse amor maravilhoso que nos alcançou. Nós não compreendemos, ó Senhor, o tamanho, ó Santo Deus, nós não compreendemos como, mas nós agradecemos porque o Senhor nos alcançou, Pai, porque o Senhor nos salvou. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós não somos perfeitos, ó Pai, e talvez demoremos para ser, mas nós pedimos a Ti, Santo Deus, que o Teu Espírito esteja conosco todos os dias, que a Tua graça nos acompanhe, nos ajudando, ó Pai amado, na nossa caminhada, nos fortalecendo, ó Deus, e nos mostrando o caminho ao qual devemos seguir e andar, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, na nossa caminhada, nos ajude na nossa fraqueza, nos ajude na nossa luta diária, ó Pai. É assim que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.